Galera, o cérebro da direita é o hardware de uma calculadora da década de 60. Esse pessoal sabe contar até 100 e ler meia dúzia de textos do tipo assim, olha, o fogo queima, viu? Ó, a água molha, tá? Porque a gente fala assim, todo santo dia. A gente, historiador, geógrafo, vai explicar como é que a estrutura agrária brasileira impacta na fome, no preço dos alimentos. E tem toda uma correlação vasta, minuciosamente estudada, a vastidão, por tantos especialistas, Florestan Fernandes, enfim, Josué de Castro, Caio Prado Júnior. Então a gente mostra que a causa do modelo latifundiário, agroexportador, é o que causa fome. Aí não. Teus amiguinhos querem discordar, que assim, é um direito, ok, mas venhamos e convenhamos, né? Tá mais do que na cara que é isso que está causando a fome. Aí vem teus amigos e diz o quê? Que tem que votar em Tarcísio, porque do jeito que tá não dá. Pelo amor de Deus, minha gente. Tarcísio defende esse modelo latifundiário. Pô, vocês não percebem, vocês não entendem isso não, que tá na cara não. Então, essa é uma opinião muito simplista de trocar o presidente, mas não tem que trocar o presidente, tem que trocar o presidente por uma pessoa que defende a reforma agrária, ou seja, não é o caso de Tarcísio, e mudar um congresso também, mudar toda a sociedade civil que apoia. Velho, metade do Brasil hoje está apoiando o agronegócio. E aí, como é que vai ter uma reforma agrária assim? Vou analisar aqui o gráfico da concentração fundiária do Brasil. Pessoal, o que a gente tem aí vendo? O Brasil, agriculamente, ele é um país espremido para o pequeno proprietário, que a gente está vendo aí, até 10 hectares, né? Para quem não sabe, um hectare equivale a um campo de futebol, tá? Veja só que absurdo, 33% dos agricultores do Brasil, ou seja, os menores, detêm só 1,5% das terras do Brasil, minha gente. O pessoal que planta feijão, arroz, batata, aí mais 25% equivale aos que têm de 10 hectares a 25 hectares, detém só 3,7%. Só nessa brincadeira, a gente tem aí ó, 58% dos agricultores detendo somente o quê? 3, 4, 5% das terras, minha gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. Por outro lado, a gente vai vendo aí as outras hectares, os maiores, eu vou dar um pulo aqui, veja que coisa absurda. 0,8% detém 42,5% das terras, minha gente, para exportar soja para a Europa e para a China, Estados Unidos. Açúcar e café. Tá, você acha que isso é bom? Essa propagandinha parece boa, mas não é bom não, minha gente. Aí 0,8, né? Tem de 1.000 a 2.000 hectares, detendo 9,7%, ou seja, 52% das terras do Brasil é para meia dúzia de gente, 1,5% exportar soja, café e açúcar para o exterior, minha gente. Você não se dá conta desse absurdo não, é? Eu queria que fosse o inverso, que fosse isso plantando feijão, arroz e batata, e só um tiquinho nada exportando essas coisas para outros mercados. Aí voltando lá, agora para zonas intermediárias, né? De 25 a 50 hectares, 15% de proprietários detém 5% das terras, ok? 11% detém 7% das terras, quando é de 50 a 100 hectares. De 100 a 500 hectares, tem 11% detendo 20% das terras. Ó, resumindo, minha gente, a gente tem aí, ó, num cálculo rápido, 0,8, 0,8, 1,5%, 3%, 3% detém 42, 52, 62% das terras do Brasil. E se botar mais um degrau de cima, ó, 73%, minha gente. Desculpa, 11, 12,5, 13,5, 14% dos maiores proprietários do país detém 42, 62, 72. Peraí. 42, 52, 62, 72, 82% das terras do Brasil, minha gente. Tá aí o porquê o Brasil tem miséria e fome, minha gente. Não é por causa de Lula, não. Agora fala assim, achar aí Bolsonaro e a direita, Tarcísio. Entenda, não é que Tarcísio, Bolsonaro ou Lula tem o poder de mandar no país feito uma mágica, mas entenda que Lula defende a reforma agrária. Bolsonaro e Tarcísio não, eles são contra, defendem esse modelo que está aí para vocês, dessa concentração fundiária brutal. E estão achando o máximo. Então, quer trocar Lula? Troca por um cara do PSOL, por um cara do PCB, por um cara de esquerda mesmo também. E bota também um congresso que apoie, não é só votar no presidente não. Apoia a tua em manifestação na rua, reforma agrária também, nas redes sociais. Aí a gente vê a coisa mudar rapidinho. Então resumindo, pessoal, não tem como um país dar certo quando você tem assim 10% de um bando de marajá controlando assim 80% das terras do país. Não tem, isso é impossível. É você querer inverter a lógica. Então, amiguinho, o que mais tu quer para tu entender que a única forma da gente mudar isso é uma reforma agrária radical para a gente poder combater o preço dos alimentos? Porque, meu amigo, isso é um princípio de oferta e demanda. Se o seu país é um país agroexportador,
significa que vai faltar comida no seu país. O foco é a exportação. Então, se o que fica aqui é só a sobra, o preço encarece, pô. Se fosse o inverso, a gente focar o mercado interno primeiro, que é o que acontece com a agricultura familiar, aí, meu amigo, o preço ia ser lá embaixo. E aí a gente exportava o que sobrava. Essa diferença muda tudo. Então, minha gente, reforma agrária na lei ou na marra. Bem, galera, é isso, valeu. Faz tempo que eu não gravava nenhum vídeo longo aqui no canal, né? Mas, mais uma vez, obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima. Se você achou meu vídeo útil, interessante, dá um like. E fui!